Esse é o resumo do meu penúltimo semestre da faculdade de jornalismo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Vitória Ferreira. Caso você não saiba, caiu aqui de paraquedas, eu sou estudante de jornalismo, estou indo aí pro meu último semestre, me formo esse ano ainda. E aqui no canal tem um resumo de todos os semestres da faculdade, contando pra vocês quais as matérias que eu tive, como elas se desenrolaram, os trabalhos de cada uma, enfim. E o vídeo de hoje é exatamente o resumo do meu sétimo e penúltimo semestre. Esse foi o semestre em que eu comecei o meu TCC, então assim, eu já tenho orientador e tudo mais. Semestre passado vocês acompanharam que eu fiz o projeto do meu TCC, dessa vez ele já foi iniciado, já tá em processo, eu entrego ele em outubro, então não está tão longe assim, que você chega no último ano de faculdade e basicamente você quer o seu diploma. Você não aguenta mais ver matérias. Porém, as matérias foram muito legais, muito gostosas de absorver o conhecimento e eu achei esse semestre bastante tranquilo. Não foi um semestre que eu, pelo menos, cheguei no final louca, tipo, desesperadas, sabe? Eu não sei se foi mais uma coisa interna de tipo, tá acabando, ou se realmente foi mais leve. Vamos começar pela matéria que era optativa, ou seja, nem todo mundo da minha sala fez essa matéria. Existiam outras opções, jornalismo de moda, jornalismo de cinema, análise do discurso, enfim. Eu optei por economia criativa e inovações em comunicação, porque eu acho que é uma matéria extremamente relevante, principalmente pelo contexto em que a gente tá vivendo hoje, de extrema transformação, em que o jornalismo está sendo afetado, né? A gente fala bastante sobre isso lá no meu Instagram. Entender como aplicar economia de forma criativa em jornalismo, como olhar jornalismo de uma forma mais como negócio, sabe? Que é uma dificuldade imensa de jornalistas. Foi muito bom pra mim. Essa matéria foi incrível. Eu, fiquei muito feliz de ter escolhido ela. O professor não é jornalista, ele tem uma agência de publicidade, foi formado em engenharia, mas ele é incrível. A maneira com que ele deu a matéria foi super criativa e diferente, sabe? Não foi massiva. E olha que era inteira, a manhã inteira era dele. Tipo, segunda-feira, das 7h30 às 11 horas, era só economia criativa. Então, nessa matéria, a gente teve um pouco de sustentabilidade, porque, envolve... Economia criativa envolve essa preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade nos seus outros aspectos econômicos e sociais, porque sustentabilidade não é só meio ambiente, e também como aplicar isso em comunicação, que é a nossa área. Os trabalhos foram uma prova, atividades todos os dias, porque ele fazia a gente colocar na prática o que a gente tinha aprendido. Então, se a gente aprendeu, por exemplo, cidades inteligentes, como fazer a cidade funcionar de uma maneira melhor, a gente tinha que fazer um projeto de como a gente aplicaria aquilo no nosso bairro, por exemplo, uma ideia que conseguisse gerar uma movimentação mais inteligente naquele ambiente. E colocar em prática é muito efetivo, Tipo, a gente colocava a cabeça pra pensar e fazer é sempre mais difícil do que estudar teoria. Então, juntar essas duas coisas deu muito mais valor para aquilo que ele tava falando, sabe? Além dessas duas coisas, também tive um trabalho em que cada uma das pessoas pegou uma parcela da indústria criativa. A minha parcela foi a de patrimônios, então patrimônios culturais e tudo mais, que faz parte da indústria criativa, que engloba várias coisas. E nós fizemos um seminário em sala de aula para explicar o que era patrimônio cultural e fizemos um material jornalístico sobre o patrimônio cultural histórico que a gente escolheu. A gente escolheu a cidade de Paranapiacaba, que fica em Santo André, ali no ABC de São Paulo. Ficou muito show. Eu vou tentar colocar no YouTube para vocês o mini documentário que a gente fez sobre o lugar, ficou lindíssimo. E essa foi a primeira matéria, a matéria optativa, que deu, várias ideias. Eu acho que abriu muito a mente, sabe, do que a gente pode considerar ou fazer com o jornalismo, porque a gente tem muito essa mente fechada de jornalismo é redação, e aí ficar procurando emprego em redação, e redação tá falindo. Então, estudar economia criativa abriu muito o leque, sabe, de opções. Acho que todo mundo deveria estudar isso, tipo, ter essa matéria, sabe, economia criativa e inovações em comunicação.
comunicação. Principalmente se você é da área de comunicação, né? Obviamente. A segunda matéria, também, eu adoro o professor que deu essa matéria, Crítica de Mídia e Políticas Editoriais, foi dada pelo meu orientador e o professor que também me deu jornalismo digital. E basicamente, essa matéria foi composta de debates em sala de aula sobre o andar do jornalismo. Então, o que é que vai acontecer, o que é que a gente vai fazer assim que sair da faculdade ou nos nossos já estágios, né, já trabalhos, porque normalmente as pessoas já estão no mercado de trabalho nessa fase da faculdade. Então era isso, era sobre criticar a maneira com que a mídia tá fazendo as coisas atualmente. A nossa avaliação foram 2 artigos. O meu primeiro artigo, basicamente, eu analisei como a mídia cobre o meu tema do TCC, então eu peguei a pílula anticoncepcional e seus impactos sociais, políticos, e analisei como é que a mídia atualmente cobre essa temática e fiz um artigo sobre isso, sobre a forma com que a mídia cobre. E o segundo artigo foi em grupo, a gente escolheu uma temática, a nossa temática foi jornalismo como ativismo, e a gente escreveu um artigo sobre isso, sobre, afinal de contas, é possível utilizar jornalismo, tipo, um jornalismo combativo? É possível fazer um jornalismo combativo? É possível ser ativista com jornalismo sem perder a qualidade jornalística, sabe? Porque ainda existe muito esse pensamento de que jornalista tem que ser neutro, sem opinião, e quando você coloca ativismo e jornalismo no mesmo espaço, isso cai por terra. Então, como balancear as coisas a ponto de não deixar de ser jornalismo, nem um jornalismo de qualidade, mas mesmo assim ter um discurso combativo e posicionado. Eu fiquei muito feliz com esse tema, muito feliz com essa matéria. Também é aquela matéria que faz sua cabeça explodir toda a aula, sabe? Você fica cheia assim, meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei o que eu vou fazer, mas tudo isso acaba gerando frutos depois, né? Terceira matéria foi Economia e Jornalismo Econômico, que foi um completo desastre, porém estava esperando muito dela, então acho que foi o maior desastre ainda por isso, porque era uma matéria muito importante pra mim. Eu sou assim, ó, zero esquerda em economia, eu não entendo muita coisa. Pra mim, matéria de jornalismo em economia é bizarro, é feito pra gente não entender, assim como a economia, e eu queria entender o básico, sabe? Eu queria desmistificar isso que é tão importante. E não aconteceu, assim, a professora era, sabe, não funcionou, tipo, ela não era jornalista e esse não foi o maior problema, porque, beleza, sabe, você não consegue aplicar a economia em jornalismo. Ok, a gente estudou 3 anos e meio exatamente pra fazer jornalismo, mas eu queria aprender pelo menos economia, e nem isso deu pra fazer, sabe? Eu não sei nada, continuo não sabendo absolutamente nada de economia, tanto quanto quando eu comecei essa matéria. Foi triste, gente, foi bem triste. A gente fez uma prova, fez uma matéria, uma reportagem sobre economia, fez algumas atividades em sala, mas eu nem sei o que comentar, porque pra mim não serviu absolutamente pra nada, só pra eu ficar irritada, nervosa, porque nada tava funcionando. E eu já falei por aqui, né, que esse é o problema da faculdade, que eu já enfrentei isso algumas vezes. Às vezes a matéria é super importante, relevante, mas o professor não consegue passar isso pra gente, não consegue passar o básico, e aí a gente fica sem aquele conhecimento que seria tão importante. Então eu vou passar meio rápido por ela e vamos para a última matéria já. Esse vídeo vai ser curtinho esse semestre, que foi Jornalismo Científico, Meio Ambiente e Sustentabilidade, que eu curti muito fazer essa matéria, porque foi uma coisa que a gente não tinha muito contato, né? Jornalismo científico normalmente é bem ignorado por todo mundo, inclusive pelos jornais. É uma editoria super pequena e meio ignorada, assim. Entra jornalismo de saúde dentro desse campo amplo de jornalismo científico. E foi muito interessante ver como é fazer esse jornalismo, porque é um pouco diferente. Se basear em artigos científicos é super diferente do que o resto do jornalismo faz, principalmente porque é um material super complicado de traduzir o conhecimento, sabe? Porque é uma linguagem super específica e super difícil. Então a gente precisa ter o conhecimento necessário para conseguir entender esses artigos e transformar em uma linguagem super simples para a população. Então foi isso que a gente aprendeu, como transformar esse conhecimento em algo fácil de ser entendido, além de aprender um pouco sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, para ter um pouco, o mínimo de base para conseguir trabalhar nessa área. O meu
TCC, ele envolve um pouco o jornalismo científico, o jornalismo de saúde, né? Porque eu tô falando sobre pílula anticoncepcional. O meu TCC não tá só fechado a essa área, ele abarca a sociedade também, mas faz parte, né? Eu tô lendo muito artigo científico, muito estudo, muita pesquisa científica. Então, foi super importante pra mim. A avaliação foi uma prova, em primeiro lugar, e depois um podcast, que foi, assim, o ápice da matéria. Ele escolher algo que é tão novo e tão diferente, sabe, do que a gente entende como jornalismo, foi o máximo pra mim. O meu grupo fez um podcast sobre os impactos do celular, da tecnologia no bem-estar de crianças e adolescentes. Eu não sei se ele já colocou no Spotify, porque ele iria. Se o professor tiver colocado, eu posso linkar aqui pra vocês assistirem, caso vocês tenham interesse. E foi o máximo fazer esse podcast pra mim, me deixou super animada, sabe? Inclusive, pode gerar até projetos de um podcast aí, vou deixar no ar essa novidade. Mas enfim, essas foram as matérias. O meu TCC tá caminhando, se vocês tiverem curiosidade de acompanhá-lo, eu tô fazendo diário de TCC aqui no canal, já tô no terceiro, eu acho, no terceiro episódio dessa caminhada. Vou linkar aqui pra vocês a playlist que vocês podem encontrar tanto esse diário quanto os outros resumos da faculdade. É isso, eu acho que os diários vão dar um panorama ainda maior pra vocês do que é que eu tô fazendo nesse período da minha faculdade, já que, como eu falei, a minha mente acaba estando muito mais voltada pro TCC do que pra essas matérias, né? Eu sinto que eu levei um pouco nas coxas essas matérias, apesar de serem matérias que eu gostei muito de fazer. Eu estava lá de corpo e alma, mas as coisas que eu tinha que fazer por fora foram feitas, tipo, de última hora, assim, sabe? Bem aquele trabalho de nas vésperas, porque é isso. Eu tô focada no TCC, eu tô focada em pegar o meu diploma e foi isso que acabou acontecendo. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa minha jornada, que tá no final. O meu próximo vídeo desse será o último, e acompanhe o diário do TCC pra acompanhar essa jornada aí de fazer um documentário sobre pílula anticoncepcional. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo pra aquela sua amigo que quer fazer jornalismo ou tá fazendo jornalismo, enfim. Obrigada por assistir, um enorme beijo e até a próxima quinta, às 7 horas. Tchau!